Ideias em Debate. Meus amigos, minhas amigas, ideias em debate no ar. Hoje começa um ciclo muito importante, porque todo período de eleições, o Ideias em Debate faz um convite aos partidos para indicar os candidatos, pré-candidatos ou pessoas que possam falar em nome do partido. E nós estamos recebendo hoje, com uma satisfação muito grande, uma pessoa que temos uma relação de amizade há muito tempo. Para mim, a pessoa que mais conhece a cidade de São Paulo e atendeu rapidamente o nosso pedido, e nada mais, nada menos que o André Matarazzo. Uma pessoa que tem um currículo extenso, apesar de jovem, mas tem aí um trabalho muito grande para a população, um trabalho público muito importante. Né? Todos sabem a origem, né, de uma pessoa de origem de uma atividade empresarial muito importante no nosso país, na família Matarazzo, mas ele abraçou a questão pública com um amor, com vigor, e isso realmente nos dá tanto prazer de estar fazendo o programa, estar conversando com ele em todos os locais. É uma pessoa realmente, além de ser muito afável, é uma pessoa que conhece. E eu digo para todos, eu gosto de estar sempre com gente mais inteligente que eu. Então eu aprendo muito com o André e com certeza nesse programa, nessa conversa, todos nós vamos aprender. Então, André, é um prazer inteiro aqui conosco, as câmeras são suas. Vamos iniciar um pouco, falar da abordagem da cidade de São Paulo, né, que você gosta, é apaixonado. E aí a gente faz algumas ponderações, porque nos interessa muito aqui, como Ideias em Debate, a questão do emprego, da qualificação e o seu olhar nesse particular. Mas São Paulo tem tantas questões e numa cidade que está desgovernada, no meu entender, mas isso eu deixo para você. André, as câmeras são suas. Bom, Patá, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, a vocês que estão assistindo. Para mim é um prazer estar aqui no Sindicato dos Comerciários, que é um dos sindicatos mais importantes e relevantes para a cidade de São Paulo, até porque o comércio é uma atividade, uma das principais, se não a principal, atividade da nossa cidade. E São Paulo, uma cidade com 12 milhões de habitantes. E todo mundo gosta de dizer da São Paulo rica, né, do centro da gastronomia mundial, etc. Mas sabe, ela até é isso também, mas São Paulo, com seus 12 milhões de habitantes, tem ainda 3 milhões e meio de pessoas sem saneamento básico. Esse é um problema gravíssimo. E a pandemia mostrou uma cidade que eu acho que parte dos paulistanos não conhecia, mas principalmente a prefeitura não conhecia, o que é mais surpreendente. Quando você viu, ficou claro, Patá, no ano 2020, século XXI, as crianças da periferia de São Paulo não têm internet para estudar. E a prefeitura não sabia disso, que não tem sinal de internet na periferia, que falta sinal de telefone celular na periferia, que o poder público abandonou a periferia no século XIX, há muito tempo. Então, essas realidades ficaram muito claras na pandemia. A fraqueza da saúde, não é só na questão dos respiradores. Respiradores foi solucionado, mas a semana passada nós vimos lá no hospital de referência da Zona Leste, que é o Hospital TID Setúbal, 67% das pessoas que chegavam lá com Covid morreram. Nossa. Né? Isso não tem cabimento, isso não é falta de respirador, é falta de bom atendimento, falta de treinamento, de capacitação. Então, as filas da saúde agora vão ficar graves, porque você teve um acúmulo de cirurgias e outras coisas que as pessoas evitaram para os hospitais. Então, é urgente que se faça atendimento 24 horas em várias AMAs, atendimento 24 horas nas UBSs, atendimento de fim de semana nas unidades de saúde, marcar exames durante a madrugada, 24 horas. Pode fazer isso, tem que fazer isso. Nós já fizemos quando estivemos na prefeitura. Agora, tem que querer trabalhar. Precisa prioridades. E São Paulo não tem tido prioridade. Eu, por exemplo, vejo, Patá, o que é mais importante? Você, hoje, fazer um fundo de 100 milhões de reais para apoiar um microempresário, um microempreendedor, um pequeno empresário com microcrédito, ou gastar 100 milhões numa fonte luminosa no Anhangabaú, que estragou o Anhangabaú e torrou dinheiro público, inutilmente.
né? Então, essas prioridades é que faltam na definição de São Paulo. E, a meu ver, a pandemia vai nos deixar uma herança complicada e que é preciso toda a atenção e todo o empenho, que é a questão do emprego. A pandemia vai desempregar muita gente e nós temos que estar preparados. A prefeitura pode ajudar nisso. Esse é o investimento que a próxima gestão tem que fazer em primeiro lugar. É investir nos empregos, frentes de trabalho, por exemplo, refinanciar impostos, principalmente IPTU do comércio, do prestador de serviço, refinancia uma parte, exigindo como contrapartida que mantenha empregos ou contrate, aumente o financiamento se contratar mais gente, fazer as frentes de trabalho para manutenção de parques, praças, né? Suspender algumas taxas que continuam cobrando, taxa de fiscalização de estabelecimentos. Estabelecimento fechado e a prefeitura cobrando. Não tem cabimento, vai fiscalizar o quê? O fiscal está de quarentena também. Então, eu quero até, nesse primeiro tema, porque nós temos vários temas, que é a questão do emprego, você colocou duas ponderações, fez duas ponderações, a meu ver, muito importantes. O primeiro, o que faltou no início da pandemia é crédito para pequena e microempresa em muitas quebradas. Só na cidade de São Paulo, na nossa área, infelizmente, perdemos 100 mil postos de trabalho. Então, na questão do emprego, eu até estava conversando com você num outro momento, você estava pensando, inclusive, na valorização do trabalho na periferia, e nos locais distantes para não ter que pegar o trânsito. Você tem, nesse caso, quais as suas ponderações para que o nosso pessoal... Eu queria só completar nessa coisa emergencial. E bom completar. Eu tenho visto que você faz aqui, e a gente vê no Anhangabaú, a quantidade de gente antes da pandemia que já tinha problema de emprego. As filas aqui no Anhangabaú, mutirão do emprego. quando você fazia o mutirão do emprego. Agora, o que falta para as pessoas, e que isso é papel do governo? Qualificação e treinamento. Então, nós temos que contratar o Sistema S, os sindicatos, diversos sindicatos patronais, sindicatos de trabalhadores, eles sabem, têm o know-how para fazer esse tipo de trabalho, da qualificação. E podia-se fazer um acordo que os próprios sindicatos patronais e de trabalhadores já treinassem o pessoal para os setores deles. Nós vamos ter, no caso dos comerciários, a gente tem que olhar para frente, para o futuro. Nós estamos vendo as vendas por o e-commerce crescendo. Muito. Nós temos que preparar os comerciários para eles serem as empresas de e-commerce associadas às empresas que existem hoje, grandes. Né? Porque sem dúvida acontecerá isso. Acho que o Magazine Luiza já faz alguma coisa assim, e essa é a tendência. Bom, na cidade de São Paulo, você tem um outro problema grave. Você sabe que São Paulo tem 50% da população mora no centro expandido e 50% da população mora na periferia de São Paulo. Só que os empregos formais, você tem 90% no centro expandido e só 10% na periferia. E aí todo mundo fala, o que vai fazer com o transporte público? O transporte público em São Paulo, nessa gestão mais do que nunca, você sabe, ele tem custo alemão e qualidade cubana, né? É uma qualidade horrorosa. Você vê que os roteiros, as rotas, ou mesmo os pontos de ônibus, não atendem. A prioridade não é o cidadão, o usuário. É o que as empresas, é a conveniência das empresas. Então, você, em vez de ter esse sistema trabalhando a serviço da população, são a cidade a serviço dessas empresas. Inclusive, o único setor que recebeu, a prefeitura indenizou 120 milhões porque eles perderam clientes. Você imagina se o comércio pedisse essa indenização, ou o prestador de serviço. Por que as empresas tiveram esse privilégio? Aliás, continua trabalhando com frota pequena. Bom, aglomerando as pessoas. O que nós precisamos fazer, Patá? A solução definitiva é levar os empregos para perto das pessoas. Parar com essa coisa que todo gestor fala, trazer as pessoas para o centro. Não, mas o cara que mora em São Miguel, o que mora lá em Itaquera, ele quer continuar morando lá. Você conhece o centro de Itaquera? O centrinho de Itaquera parece estar numa cidade interior bem resolvida. O que precisa lá é a cidade chegar lá. É o hospital, é a escola, enfim... é o atendimento, a infraestrutura de cidade.
Por que você tem hoje tão pouco emprego lá? Porque a cidade planejada é o centro expandido. Da década de 60 para frente, começou a crescer muito, as pessoas foram ocupando. E o poder público nunca regularizou essas regiões. Então, são áreas que não são regularizadas. Quem mora não tem título do imóvel, não tem escritura e precisa ter. Então, nós precisamos regularizar essas áreas, porque aí um grande supermercado, se ele quiser fazer a loja lá, ele vai achar um terreno legalizado. Se a Magazine Luiza quiser fazer uma loja no Jardim São Luís, na Zona Sul, não vão falar para ela, isso é área de manancial. É área de manancial, mas tem 2,5 milhões de pessoas morando lá. Na hora que você regulariza, você vai pôr esgoto e vai parar de poluir o manancial e vai conter as invasões. Outra coisa que é prioritário, quando você vai para essas regiões, para a periferia de São Paulo, vai para a cidade de Tiradentes ou vai para São Miguel, vai para a terceira divisão ou vai para o Mboi-Mirim. Você vai ver que tem muito poucas licenças de funcionamento nesses lugares. Cidade de Tiradentes, por exemplo, deve ter 30 mil licenças de funcionamento. 30 licenças, 30. E moram lá 300 mil pessoas. Agora, não tem só 30 comércios lá, Não. né? Tem milhares. A minha pergunta, não são legalizados. Não sendo legalizados, eu tenho certeza que o pequeno cabeleireiro, o armazém, a loja, toda semana alguém vai lá achacar o cara para não fechar ele. Isso nós temos que legalizar. Esse pequeno comércio com menos de 40 metros quadrados, que não tenha riscos, tipo venda de fogos, combustível, etc., pela lei da liberdade econômica, a gente pode regulamentar que o proprietário se transforme num MEI, microempreendedor individual, e nada mais está regularizado. Com isso, ele vai se livrar daqueles R$5 que tem que dar na semana, 10, dos achaques que ele toma, eventualmente, mas principalmente ele passa a ter crédito. A ter crédito. Isso ele cresce, ele vai gerar emprego e vai movimentar a economia da região. E o poder público onde pode ajudar nisso, Patá? Isso eu vou falar daqui a pouquinho, porque nós vamos ter que fazer um rápido intervalo. Tá, mas isso só muito rapidamente. Então vai rapidamente antes do intervalo, porque depois, olha, muita coisa com a Andréa. Muito. É regularizar, porque são centenas de milhares de pequenos empreendedores nas diversas regiões da cidade. E eu tenho convicção, isso não é regularizado porque não querem regularizar. O poder público não tem interesse que se regularize. Às vezes a Câmara pode ter, também não tem interesse, porque senão já teria feito. Né? Agora, como é que o poder público pode ajudar? Nós vamos falar depois do seu comercial. Nós já voltamos, já. Vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, Ricardo Patá. Um bom dia. Bom dia, Rodrigo. É um prazer muito grande falar com você e com todos que estão nos vendo do outro lado da telinha. Vamos lá, o setor do comércio em São Paulo, ele renasce de que forma, hein? De que tamanho, com que marcas? Olha, nesses 78 dias que você comentou, com certeza muitas coisas, infelizmente, ocorreram. Muitas das empresas não vão abrir as suas portas. Infelizmente, mais de 60 mil comerciários perderam emprego nesse período. Então vai renascer de um formato bem diferente, com horários bastante limitados, mas com a possibilidade efetiva, se as regras forem obedecidas, de iniciar um processo de retomada da economia. Mas, lógico, o sindicato tem uma preocupação muito grande com a saúde do trabalhador. E uma das preocupações, você mesmo passou várias vezes aí no programa, é a questão dos transportes públicos, que, a meu ver, ainda deixa muito a desejar e é um dos locais que mais poderá, infelizmente, ter a contaminação do vírus. Não, com certeza não faz sentido nenhum, porque a maior parte das pessoas, dos 500 mil comerciários, eles moram nas comunidades, moram nos locais da periferia de São Paulo, então são obrigados a tomar os transportes públicos, ou trem, ou metrô, ou os dois, ou os três, e muitas vezes têm essas características de desrespeito para com o trabalhador, nesse momento que ele vai defender a sociedade, vai defender a vida, não é? E ele se coloca à disposição e muitas vezes não recebe os EPIs necessários e as proteções que são exigidas pela OMS.
muitas reclamações, como foi dita por uma pessoa que foi entrevistada agora, que não sabe o que fazer por conta da diminuição do salário, ou a suspensão do contrato, ou outras questões da própria saúde, ou muitas mães, porque no comércio 55% são mulheres jovens e são mães, e as creches estão fechadas, as escolas também. O que fazer? Deixar com os pais, que é mais perigoso, segundo algumas orientações da OMS. Então, é uma equação muito complexa. De qualquer forma, o sindicato vai estar à disposição no sentido de ajudar a que as regras sejam cumpridas, porque parte das regras o próprio sindicato achou que são importantes, como o distanciamento, o álcool gel, a máscara, a testagem, que infelizmente ainda não é obrigatória. A testagem, nós estamos tentando uma negociação coletiva para que todos os comerciários sejam obrigados a exigir o seu trabalho, que sejam testados, né? Então, várias questões são colocadas por nós. Se as regras forem obedecidas, com certeza absoluta, o mal será menor. Você tem razão, mas tem o seguinte aspecto: muitas pessoas podem estar contaminadas e não sabem. O teste, na realidade, é mais em sentidos assintomáticos, né? Que com certeza poderá evitar futuras contaminações. Nós estamos negociando com a área patronal e tentando com algumas empresas que fornecem os testes para que a gente possa conseguir a preços razoáveis, porque numa quantidade muito grande diminui o valor. Mas é fundamental que é um investimento importante, porque significa realmente a possibilidade efetiva de diminuir a contaminação. Essa testagem, ela tem um custo alto. A outra testagem é a temperatura. Isso nós estamos exigindo que todas as empresas, ao permitir a entrada do trabalhador ou do consumidor, seja no mínimo verificar a temperatura, que pelo menos um dos sintomas pode ser averiguado. Muito obrigado, viu, pela participação aqui, o Ricardo Patá, presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Um bom retorno, uma boa retomada para todos aí, que possamos logo estar aí pleno trabalho. Bom dia. Obrigado, Rodrigo. Bom dia. Bom dia. Meus amigos e minhas amigas, voltamos, Ideias e Debate. Andréa Matarazzo, a pessoa que mais conhece a cidade de São Paulo. Vocês lembram que na época do Kassab, que ele trabalhou naquela gestão, ele era considerado o xerife da cidade de São Paulo por vários motivos. Ele tinha realmente, além da visão, compromisso e trabalho. É isso que nós precisamos e, com certeza absoluta, esse programa é interessante, como já disse anteriormente, todos foram convidados e todos vão poder expor as suas ponderações e ideias sobre a cidade de São Paulo, em especial sobre o emprego, que ele já falou no primeiro bloco, mas ele deixou no ar uma questão e uma denúncia muito grave. Vamos ouvir a resposta dessa denúncia e depois, em seguida, vamos falar um pouco de educação. Andréa, as câmeras são suas. Não foi bem denúncia, né? O que eu disse é que a gente não percebe interesse, né? Interesse em resolver problemas. E nós temos que resolver desculpe, problemas. até que para mim é um fato tão relevante, tão importante. Aqueles pequenos que você falou, que estão lá e são acharcados com 5, 10, 15 reais todos os dias, é uma situação muito grave e você está pondo o dedo na ferida com qualidade. São poucas pessoas que fazem isso. Isso sim, e é o que eu digo, eu não generalizo, mas a gente sabe que acontece e muito, com frequência. Então, é um assunto que, na modernização que existe hoje, com a tecnologia, com a desburocratização que nós temos que fazer, nós precisamos facilitar o empreendedorismo. Nós temos que tirar o poder público do cangote do cidadão. Esse é o ponto. Agora, como é que o poder público pode ajudar o comércio de rua? Porque o comércio de rua é que movimenta os bairros, dá emprego perto das pessoas. Eu vou te dizer, a pessoa, se ela se sentir segura, se ela tiver uma forma boa de andar até a loja, claro que ela vai preferir sair a pé, até porque faz bem para a saúde, para fazer as suas pequenas compras. Agora, se ela tiver que sentar no carro, ela vai entrar no carro, vai para o shopping center e vai fazer tudo lá no shopping center. Acaba o comércio de bairro. Como é que o poder público tem que resolver? É simples e importantíssimo e nós vamos fazer muito, porque já fizemos. 20% dos trajetos da cidade são feitos a pé. Então, mas só que a calçada aqui hoje, a cidade passa a responsabilidade para o cidadão, responsabilidade do dono da casa. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo nunca saiu de casa com uma picareta na mão e quebrou a própria calçada. Então, por que ele tem que arrumar a calçada? Quem quebra a calçada é a prefeitura.
ou concessionária de serviço público. Então, calçadas bem feitas para o cidadão poder andar bem. Isso o poder público tem que fazer. Calçada é via pública do pedestre. Calçadas e ruas bem iluminadas, isso é obrigação do poder público. Poda as árvores direito, bota a lâmpada hoje de LED, gasta menos, ilumina o dobro, é o poder público que tem que fazer. Um outro aspecto, e mais importante, botar a polícia na rua. Quando nós estávamos na prefeitura, nós fazíamos a operação delegada. Patá, a operação delegada, ela aumentava em 70% o efetivo de policiais militares na rua de São Paulo. E é uma operação, a operação delegada é bom para o policial militar, é boa para a população e é boa para a cidade, por que não fazer? Que é a contratação de policiais militares no seu período de folga. A mesma coisa podemos fazer com a Guarda Civil Metropolitana. Você vai ajudar os guardas, vai melhorar a segurança da cidade. Então, segurança, calçada boa e iluminação, você vai estimular o comércio de bairro. E, obviamente, nós temos que abrir a caixa preta do IPTU. O IPTU é um negócio também que ninguém sabe bem como é que ele é calculado. Ele está altíssimo. Para o comércio, é um negócio complicado. Bom, isso com relação ao comércio e para a gente estimular. E vamos começar a fazer licenças de funcionamento. Não está na lei os documentos que precisa para abrir uma loja de roupa? Não está na lei aonde pode e onde não pode loja de roupa? Por que você tem que juntar todos os documentos e levar na prefeitura e ficar esperando alguém te dizer que estão todos os documentos aqui? Bota no aplicativo, porque o aplicativo você não corrompe e nem ele te pede nada. O aplicativo te pede só o documento. Você vai com o QR Code lendo. Quando tiverem todos os documentos aqui, acende a luzinha verde para você e para a prefeitura avisando para abrir um comércio em tal lugar. Isto dá para fazer, é assim em outros lugares do mundo. Bom, educação. Todo o meu programa é muito integrado, por isso que precisaria mais tempo, mas eu te falo rápido. Esse problema das famílias morarem longe do emprego faz com que metade da população fique aí andando no trânsito para ir trabalhar 5, 6 horas, mais 8 horas de trabalho, mais 1 hora de almoço, fica com a família onde? Mas nós podemos cuidar dessas famílias. Como? Fazendo a formação de tempo integral. Não educação de tempo integral, porque isso não dá para fazer ainda. Você tem que preparar as escolas e tem que preparar os professores. Mas a formação dá. Como? Utilizando e fazendo educação através do esporte, educação através da cultura. Nós temos em São Paulo 350 equipamentos de esporte pela periferia de São Paulo. Na mão de quem está isso? Metade no crime organizado, metade na mão de um apaniguado político qualquer e estão em péssimas condições. É uma pena, você tem clubes como o Tomás Mazzoni na Vila Maria, um espetáculo, o Sampaio Moreira aqui no Carrão, Pelezão, fora os CDCs todos. Então eu quero que toda criança, quando ela sai da escola, ela vai com o ônibus ou para o equipamento esportivo ou para o equipamento cultural. A cidade tem os 52 teatros dos céus, tem que ter programação de manhã e de tarde para criança, infanto-juvenil e à noite para adulto e jovem. A mesma coisa as 70 bibliotecas que a cidade tem. Elas têm que ser transformadas em bibliotecas modernas, que abrem às 9 da manhã, fecham às 8 da noite. Não adianta abrir às 10 da manhã, fechar meio-dia e meio e depois vai até às 4:30 da tarde. Então, aí você vai me perguntar, tem dinheiro para isso? Tem. Você deixa de fazer fonte luminosa, você faz urbanização de favela. Você deixa de fazer, que estão falando agora também, o tal do minhocão suspenso lá, que eu falo, são os jardins suspensos da Cracolândia, que é fazer parque minhocão, que é outra besteira. São Paulo tem prioridades. E as crianças podem sair de casa para ir para a escola e chegar em casa no final da tarde, ficando ou um equipamento esportivo ou um equipamento cultural. A infraestrutura está aí. Falta você pôr as organizações sociais e entidades locais para trabalhar. E é o que eu falo, é uma parceria com a sociedade civil. É que nem fazer parceria para treinamento, qualificação, é com o sindicato. Com população de rua, parceria com as entidades religiosas que já fazem assistência social. O poder público tem o dinheiro, mas eu não tenho mão de obra nem o espaço para a população de rua.
As igrejas, por exemplo, têm a mão de obra e tem o espaço. Por que a gente não junta as duas coisas? A gente contrata as igrejas para aplicarem os programas. E aí as igrejas fazem uma parceria com os sindicatos para, depois dessas pessoas estarem bem, recolocar no mercado de trabalho. Essa integração que nós precisamos. Eu não sei quanto tempo nós temos, mas essas são... Nós temos mais 2 minutos. Mas olha, é realmente então eu posso uma falar aula uma coisa nós, muito aula. rapidinho? Não, por favor. Que é o centro e a integração de tudo. Aonde nós vamos fazer investimento físico? Porque o eixo principal é o desenvolvimento humano. Investimento nessas coisas, educação, saúde, esporte, cultura, para cuidar da melhoria das pessoas. Na infraestrutura, Patá, nós temos que fazer manutenção normal e zeladoria da cidade, obsessivamente, como eu sempre fiz. Mas o investimento é urbanização de favelas. Tem 1.300 favelas em São Paulo. 1.300. Nessas favelas moram 3 milhões de pessoas. Sem saneamento, sem endereço, sem nada. Quando você faz a urbanização, que custa 30% do que custa fazer predinho Minha Casa Minha Vida. Primeiro, você não muda a pessoa de lugar, ela já está lá, está acostumada há 50 anos lá. Paraisópolis está metade urbanizada, que nós fizemos, a outra metade não. Fizemos o Cantinho do Céu, fizemos a Vila Nilo, na Zona Norte também, Recanto dos Humildes em Perus. Quando você faz a urbanização de favelas, que eu pretendo fazer 250 mil famílias pelo menos, você legaliza o lugar, dá escritura para a pessoa, tira aquela faca que fica na cabeça, cada campanha ficam falando, vão te tirar daqui, tudo mentira, mas falam. Segundo, você bota calçamento, você põe clube, UBS, escola, AMA. Você põe saneamento básico, saneamento reduz a mortalidade infantil, uma barbaridade. Você dá endereço e dignidade para a pessoa, você integra a favela, você transforma a favela em bairro, integra na cidade. Para te dar uma diferença, Patá, rápido, porque o tempo está acabando. Em Marcilac, de cada 1.000 bebês que nascem, 25 morrem, antes de 1 ano. Em Pinheiros, de cada 1.000 bebês que nascem, 1 morre. Onde está a diferença? Saneamento básico. Com certeza. Em Cidade de Tiradentes, expectativa de vida de 57 anos, porque aí tem falta de saneamento e violência. Em Moema, expectativa de vida, 80 anos. Isto é inaceitável na mesma cidade. Agora, ser prefeito de São Paulo, Patá, precisa, são algumas coisas. Paixão, conhecer a cidade, morar na cidade, principalmente, dedicação e vocação. Ser prefeito de São Paulo é muito mais do que só ambição. Muito bom. Infelizmente, realmente o tempo acabou, merece um outro programa, porque as questões colocadas, todas relevantes, e tenho certeza que vocês que estão do outro lado da telinha gostaram muito desse diálogo. E eu até aproveito que com certeza vai estar o site do André, se vocês quiserem conhecer o programa total, porque é um programa muito mais amplo, com os temas que já foram expostos, e o telefone dele até, para vocês quererem conversar, dialogar com uma pessoa que é apaixonada pela cidade de São Paulo. Eu agradeço por demais você ter aceitado o nosso convite de estar aqui no Ideias em Debate, colocar suas ponderações, suas reflexões. É fundamental apontar o dedo em questões graves que infelizmente ocorrem e colocar à disposição de todos. Isso que é o mais importante, uma pessoa bastante acessível. Eu agradeço principalmente a você, com a sua fidelidade. Continue ligando 21215972, acessando o nosso site www.comerciais.org.br e vindo visitar nossa sede no Vale do Agabaú, Rua Formosa 99. Até o próximo programa. Ideias em Debate.